Ao lado também do pré-candidato a deputado estadual, vereador Cabo Rubem, do município de Limoeiro, lançando a sua candidatura, foi chamado, foi convocado, e ele está com a sua pré-candidatura postas aí para todo o estado do Ceará. Quero agradecer a presença também do meu amigo Leite, né, fuzileiro naval, gente muito boa ao vivo aqui nos estúdios. Um abraço também para o Jesus, né, que está ao vivo aqui. Muito obrigado, Jesus, pela presença. E o filho também do Coronel Aginaldo, Lucas, né? Muito obrigado pela presença a todos vocês. Então vamos começar a nossa entrevista. Eu quero pedir a você que está recebendo o link do YouTube, você que sempre acompanha o nosso programa, você que acompanha o Rubinho, que acompanha o Coronel Aginaldo, fique à vontade para comentar, participar, que a gente vai ouvir um pouco de vocês aqui com a gente e vamos conversar. Coronel Aginaldo, é sempre uma alegria, é um prazer imenso receber você aqui mais uma vez, o senhor que anda todo o estado do Ceará fortalecendo a sua candidatura. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Richard. Olha, tá aqui, tá ok, Sérgio? Boa tarde, Richard. Sempre é uma satisfação, um prazer e um privilégio muito grande. Sempre que eu estou de passagem, retornando em visita aqui à minha região, que é o Vale do Jaguaribe, todos sabem que eu sou aqui do município vizinho de Alto Santo. Daqui a pouco, 15 horas, estarei reunido com alguns amigos, alguns familiares, traçando estratégias da pré-campanha do Coronel Aginaldo ali naquela região da minha cidade natal, que é Alto Santo, e que muito me orgulho. E levo o nome do Alto Santo por onde vou, por esse país e até fora dele. Agradecer, Richard, mais uma vez à TV e Rádio Educadora, aqui, essa grande audiência que tem toda a região do Vale do Jaguaribe, e Ceará e além divisa do estado do Ceará. Redes sociais. Chega no Brasil todo aqui, através das redes sociais, o programa da TV Educadora. E um privilégio muito grande estar aqui ao lado do meu companheiro de polícia, de luta da Polícia Militar, Cabo Rubinho, vereador aqui de Limoeiro do Norte, que bem representa o povo do Limoeiro, defendendo as pautas, né, patrióticas, conservadoras, que buscam o desenvolvimento desse município junto com os demais companheiros dentro daquela Câmara Legislativa, da Câmara dos Vereadores aqui de Limoeiro do Norte. Então, é um prazer e um privilégio estar mais uma vez aqui no seu programa e fico muito feliz de contar sempre com o seu apoio. Sempre que a gente está aqui em Limoeiro, você nos convida para participar do seu programa, falar um pouco dessa nossa trajetória agora no mundo político, né? Foram 36 anos como policial, aqui como oficial da Polícia Militar do Ceará, e uma boa parte da minha vida profissional também na Força Nacional de Segurança Pública, que eu tive o privilégio de estar como comandante nos últimos 3 anos e 3 meses. Nós deixamos o comando da Força Nacional no último dia 24 de março desse ano e lançamos o nosso nome aqui no estado do Ceará como pré-candidato a deputado federal. Coronel Aginaldo, receba um abraço também do nosso querido Adelmo Aquino, a dona Norma, toda a família. Sempre, já disseram, olha, quando o coronel estiver na região, a rádio é dele. Aproveitar aqui e deixar um grande abraço. Adelmo é um amigo de longas datas, né? Da dona Norma também. E também o doutor Heuler, né? Gente boa, médico rapaz. Aqui da doutor Heuler. Te falei com ele agora há pouco de manhã, ele estava na roça, né? Cuidando do seu sítio lá. Com certeza, nesse dia, um feriado aqui no Brasil, hoje é dia de Corpus Christi, né? Sim. Então o Brasil todo está em feriado e o doutor Heuler está lá cuidando, né? Um momento de descanso. E esse grande médico patriota, conservador aqui de Limoeiro do Norte. Tá bom? Pois tudo bem, Coronel, um abraço bem forte, muito obrigado. Rubinho, Cabo Rubem, conversando com a gente. É uma satisfação, Rubinho, que tem sido um vereador que tem se destacado no município de Limoeiro com o seu trabalho, tem repercutido em todo o estado do Ceará a sua forma de atuação. É uma satisfação receber você aqui, hoje como vereador, mas também como pré-candidato a deputado estadual, Rubinho. Boa tarde, Richard. Boa tarde, Coronel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo através da TV Educadora, né? Satisfação é minha de mais uma vez estar aqui nos estúdios da Educadora, agora do lado do Coronel Aginaldo, um companheiro de polícia militar, né? Um homem que dedicou 36 anos da sua vida à segurança pública, à segurança do cearense e finalizou agora a sua carreira como militar, como comandante da Força Nacional, né? É um exemplo de profissional. E fico alegre de estar aqui com ele, né, participando aqui desse debate, falar um pouco de política. O coronel agora era meu companheiro na polícia, né, na área da segurança, e agora somos companheiros na política também, né? E falar da atuação como vereador, do trabalho que a gente vem desempenhando, honrando aquilo que a gente prometeu em campanha, que era não desapontar o limoeirense, né, fazer valer cada voto que a gente recebeu
e também falar um pouco da pré-campanha, né? Muita gente ainda tem dúvida se o Rubinho vai, se o Rubinho não vai ser candidato. Estamos pré-candidato e posso dizer que firme, né? A candidatura vai sair, viu? Já saiu, hoje, já tá, eu já vi a movimentação aí nas redes sociais. Hoje, como pré-candidato, né? Mas o povo limoeirense, o povo do Vale do Jaguaribe, o povo do estado do Ceará terá sim uma pessoa para poder optar e um representante de verdade para estar na Assembleia. Isso, e aqui eu vou dar um testemunho, desde manhã cedo, aliás, desde ontem à noite que eu estou aqui em Limoeiro e agora pela manhã a gente tomou café ali na padaria Delícias do Trigo. Delícias do Trigo, e tive agora no restaurante há bem pouco tempo que fica num supermercado. E algumas pessoas me viram lá do Rubinho, o Rubinho saiu, Coronel, o Rubinho, ele é seu amigo, é meu amigo, né? E ele vem como candidato a deputado estadual? Não, ele é pré-candidato a deputado estadual, com certeza. Então, ele vai até confirmar isso no programa que vamos estar lá com o Richard, agora meio-dia e 30. Vocês vão ouvir da boca dele que ele é pré-candidato a deputado estadual. Então, eles falaram, algumas 3 ou 4 pessoas, Rubinho, rapaz, vai representar bem o nosso povo. Sim. O Rubinho é um homem íntegro, é um homem honesto, é uma oposição ferrenha a desmandos de algumas pautas do que acontece aqui no Rio do Norte. Ele chega com muita coragem, com muita firmeza, e isso que nós precisamos na política, né? Não só da política cearense, mas na política brasileira, de políticos honestos. Nós temos certeza que o Ceará, o Brasil, principalmente o nosso estado do Ceará, ela vai ter uma mudança considerável e sensível nos políticos que irão renovar a Assembleia Legislativa, se Deus quiser, o Rubinho vai estar lá, a Câmara Federal, se Deus quiser, estaremos lá com a ajuda do povo cearense e de Deus, para levar honestidade, acima de tudo, para a política. É isso que nós precisamos na política brasileira. Pessoas íntegras, pessoas probas e pessoas honestas. E eu aproveito até para fazer essa pergunta, Rubinho e Cabo Rubem e Coronel Aginaldo. Eu faço essa pergunta porque eu tive o prazer, né, de servir o Exército Brasileiro no 10º Grupo de Artilharia e Campanha, na 25ª CSM também, e eu digo muito, tá? Aqui nós temos aqui militares, temos aqui o fuzileiro naval, né, futuramente delegado, nosso querido Lucas, também o Jesus teve o prazer de servir, e eu tenho dito, olha, os 3 lugares que eu mais aprendi sobre respeito, sobre ética, sobre hierarquia, sobre, né, comprometimento, no geral, foi na família, foi na igreja e no exército. E o que eu estou colocando aqui, eu estou vendo 2 militares, né, que são pré-candidatos. E eu vejo muita gente, às vezes, pessoas que têm uma visão ideológica contrária, fazer críticas. Militar não é para estar na política, militar não é para ser político, militar não é para ter candidatura. A gente vê comentários pelo Brasil, em alguns já queriam até, se eu não me engano, né, fazer leis aqui no Ceará para não ser militar, não ter a condição, não ser candidato a nada. Eu faço essa pergunta a vocês dois. Por hierarquia, né, nós vamos com o nosso querido coronel, o soldado, o cabo, então o coronel vai responder, Juvinho. Aí depois, Rubinho, você pode, eu quero ouvir dos dois, qual a importância, o senhor falou, pessoas de bem, pessoas honestas, a gente vê que o Exército, as Forças Armadas, Exército, a Marinha Aeronáutica, no Brasil, mesmo querendo aí uma turma querendo, digamos assim, desrespeitar, levar para as questões ideológicas e políticas, mas a vida militar é respeitada. O Exército, as Forças Armadas respeitadas. A gloriosa Polícia Militar, olha o quanto contribuiu para o nosso estado do Ceará. Aí eu pergunto, como é que o senhor vê, e você, Rubinho, essa visão sobre militar, né, concorrer à política e qual a importância, tendo todo esse legado, de um militar estar inserido na política? Bom, excelente a sua pergunta. A gente traz como princípios basilares, né, que deve ser o princípio não só das instituições militares, mas das empresas públicas e das grandes empresas privadas. Sem hierarquia e sem disciplina, você não consegue administrar nada. A base de uma organização, seja pública ou seja privada, é a hierarquia e a disciplina, para você poder fazer gestão dos órgãos. Tá? E nós chegamos na política agora como pré-candidato a deputado federal, trazendo essa bagagem, essa experiência, sim, né, sim, de organização, né, de lealdade, acima de tudo, aos seus princípios, e acima de tudo, como a gente começou no início, trazer a honestidade para a política. A política é para pessoas honestas, não é para pessoas desonestas. A política é feita para servir. O político, ele é servidor. Ele está ali para trazer benefícios, gerar desenvolvimento, gerar renda e gerar emprego junto com os governantes. Seja um vereador, seja o deputado estadual, federal, senador, governador e o presidente. É para servir a nação, é para servir ao seu povo.
E com esse pensamento, né, com essa experiência que nós estamos trazendo dos 33 anos, né, como na Polícia Militar e da Força Nacional, muito que aprendemos, né, o policial militar, quando se chega a coronel, e dentre outros cargos também, você não vê só a parte operacional. Sim. Você se prepara para a parte administrativa também. Sim. O Rubinho tem uma experiência também, foi dirigente de uma associação de policiais militares aqui no Ceará e trabalhou, sabe muito bem a questão administrativa. Então não foi só aquele policial de rua. Nós carregamos essa bagagem para que, no futuro, né, no momento adequado, se ingressarmos em outras carreiras, e nós estamos abraçando agora essa carreira política para servir ao povo brasileiro, para servir ao povo cearense, já que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo estado do Ceará. E, acima de tudo, né, nós podemos fazer muita coisa. Um deputado federal, um deputado estadual, um vereador pode fazer muita coisa, desde que ele tenha como princípio buscar a servidão que eu digo, servir ao povo, com lealdade, e, acima de tudo, com honestidade, que, querendo, você consegue fazer. É aquilo que o presidente fala. Um político, ele pode fazer muita coisa por uma nação, pelo município, pelo Estado, com honestidade, né? Não roubar e não deixar roubar. É com esses princípios, aquilo que o presidente Bolsonaro prega. Deus, pátria, família, lealdade e honestidade. Aí você faz muita coisa. E é isso que o Brasil precisa, é isso que o Ceará precisa. Políticos honestos na Câmara, na Assembleia e no Congresso Nacional. É isso que nós estamos precisando. Muito bem, você vai já responder. Olha, pessoal, temos aqui muita gente nas redes sociais participando. Eu sei que tem muita gente, os nossos internautas no YouTube, no Facebook e também no Instagram. O pessoal do Rádiosnet eu quero agradecer. Você que está no rádio convencional, que é a nossa audiência que gira todo o vale. Você que está no canal 182 Brisa Net, muito obrigado. Já tem várias pessoas comentando. Eu vou tentar acompanhar. O Osanan Nunes está dizendo boa tarde, Richard. E boa tarde aos entrevistados Rubinho e Coronel Aginaldo, muito obrigado. Olha, o Jânio parabenizando o trabalho do Coronel Aginaldo e também do vereador Rubinho, que está fazendo um grande trabalho à frente à Câmara Municipal de Limoeiro. Pessoal, vão compartilhando. Você que recebeu o link do Facebook, do YouTube, do Instagram, né? Vão compartilhando. Quem estiver no rádio, na TV, no Rádiosnet, vem comentar aqui no YouTube. Eu estou aqui acompanhando os comentários do YouTube. Fique à vontade. Sobre esse momento, olha, nós estamos aqui com dois líderes políticos, né, 2 militares que estão colocando o nome à disposição da população cearense e nós conhecemos a capacidade de cada um. Quem conhece o Coronel Aginaldo sabe, quem conhece o Rubinho também. Rubinho, faço uma pergunta semelhante, né, a mesma pergunta para que você tenha a oportunidade, né, quando é feita essas colocações de um militar está candidato, o que é que você pode trazer da vida militar, como colocou o coronel, para dentro da vida pública e dizer assim, eu vou ser um diferencial, vou fazer um trabalho diferente? Além da disciplina, da hierarquia que a gente tem dentro do mundo militar, a gente traz um conhecimento vasto, né? Sim. O policial militar, as pessoas têm a ideia de que ele só sabe lidar com armas, né, e com algemas, e não é assim. O policial militar, principalmente o policial que está no interior, onde numa cidade pequena, ele tem que ser o padre, ele tem que ser o psicólogo, ele tem que ser o assistente social, às vezes ele tem que ser o enfermeiro e o médico, porque é quem primeiro chega numa ocorrência de acidente, né, e tem que prestar o socorro. Então a gente traz esse conhecimento para o mundo político, né, e como o coronel falou, a gente chega com a responsabilidade de seguir fazendo aquilo que a gente sempre fez, ou seja, a coisa certa. Então, eu sofri muito esse tipo de piada. O que é que o militar vai ajudar na Câmara de Vereadores? O que é que um policial... Lugar de policial falavam é no quartel. Falavam isso para você, Rubinho? Falavam isso. Lugar de policial é no quartel, né? E hoje a gente tem já aí 1 ano e meio de mandato, né? A gente tem se destacado pelas pautas que a gente tem levado para aquela casa, os projetos que a gente tem apresentado, tratando de saúde mental, tratando de educação, tratando de vários temas sociais de importância para o cidadão, né? Então, eu quando cheguei naquela casa, eu tinha um medo. Sim. Medo de decepcionar quem confiou em mim. E esse medo me fez... eu vi uma frase esses dias, quem faz a gente ter coragem é o medo, né? E esse medo fez com que... E o medo às vezes é interessante para você calcular, só não pode impedir você de avançar. E o medo, quando eu falo medo, sabe porque você chegou inseguro? Não.
mas é porque ali era uma nova missão, uma nova etapa de vida. E muitas pessoas às vezes confiam em você e você não sabe o que é que aquela pessoa está esperando de você. Você estava com medo de não corresponder à expectativa de quem lhe deu essa missão. Exato. Que foi o povo. E a gente procurou, né? Eu cheguei naquela casa, eu costumo dizer que eu cheguei lá compromissado primeiro em não desapontar ninguém. E acredito que em um ano e meio de mandato a gente tem conseguido provar, e cada dia mais provando que a gente fez por onde merecer a confiança, e isso nos gabaritou a ser pré-candidato estadual, né? As pessoas que conhecem o Rubinho hoje não vêm com essa dúvida. O que é que um policial militar pode ajudar estando lá na Assembleia? Quem conhece o Rubinho sabe da capacidade, sabe das ideias e sabe do potencial que um policial militar comprometido com a população tem muito a ajudar, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal. Isso é muito bom. Olha, nós estamos às 12 horas e 48 minutos. Eliene Gomes está dizendo boa tarde, nosso futuro deputado Coronel Aginaldo. Né? Naldo está dizendo, Aginaldo tem moral e tem respeito no Cariri, né? Nosso federal. Então, muito obrigado a Silva Regina participando, Leléo Cabó Matias, o pessoal pode ir à vontade. O pessoal é do Alto Santo aí, viu? Do Alto Santo, o Leléo Cabó do Alto Santo também participando. Eliane de Quixadá, Naldo lá em Juazeiro. E eu vou aproveitar e já. Coronel, eu tenho observado, você tem realmente girado o estado do Ceará. Você já conhecia o estado do Ceará como coronel da PM, como comandante, né, de companhias, e você conhece as necessidades, conhece a problemática do povo cearense. Como tem sido agora essa experiência, né, visitando o estado do Ceará, os municípios, as regiões, em um outro processo, agora numa outra missão, que é a pré-candidatura? Perfeito. Bom, durante 2 anos e meio, eu aqui na Polícia Militar do Ceará, eu fui já como coronel comandante do policiamento do interior, né? Então foram 2 anos e meio, o comandante do policiamento do interior, ele é responsável por todas as unidades policiais militares nos 184 municípios. E nesse período de 2 anos e meio, eu tive a oportunidade de dar 3 voltas ao Ceará. Não completamente, passando companhia por companhia, município por município, em quase todos os distritos desse município, que nos mostrou, né, nos deu uma bagagem muito grande de saber as dificuldades que cada município do Ceará passa. Aquela pobreza ainda em muitos municípios, né? Muita miséria ainda no nosso estado do Ceará, que já poderiam ter sido resolvidos. O maior problema do Ceará hoje chama-se água. Sim. E existe uma indústria da seca implantada há décadas aqui no estado do Ceará. Quando o problema da água ela não é difícil de resolver. Bastou o presidente chegar, em 3 anos ele conseguiu concluir a transposição do Rio São Francisco, que está trazendo água para o Ceará, está trazendo água para o Nordeste, as águas já estão chegando no Castanhão e está resolvendo o problema de muita gente da seca dessa região toda. Barragem de fronteiras lá na região dos Inhamuns, em Crateús. Daqui a 2 anos e meio, aquela barragem vai estar pronta e vai resolver o problema de água de mais de 70 mil pessoas ali da região da região dos Inhamuns, na cidade de Crateús e municípios vizinhos. Qualquer lugar desse Ceará, se você cavar um poço profundo com 60 metros, você vai achar água. Por que não investir nisso? Porque não houve investimento maciço nisso. Naquelas regiões com mais dificuldade de chegar. O povo precisa ficar dependente. Aí fica dependente. Nós sabemos que grupos políticos aqui do estado do Ceará tinham em torno de 300 caminhões-pipas alugados. Né? O aluguel de um caminhão-pipa por mês, pessoal, custa em torno de 10 a 12 mil reais. Multiplica isso por 300 por mês. Por mês. E isso está se acabando. Isso está se acabando, porque nós, se Deus quiser, nós teremos uma renovação na política aqui do estado do Ceará, no governo do estado, na Assembleia Legislativa. Os representantes, deputados federais aqui do Ceará, acreditam que teremos uma boa renovação de políticos comprometidos com a pátria, políticos comprometidos com o conservadorismo e, acima de tudo, políticos comprometidos com a honestidade, buscando aquilo que for necessário e que tiver alcance de um deputado federal fazer lá em Brasília, de trazer benefícios aqui para o nosso estado. Então, é com esse propósito que nós encampamos e estamos encarando esse desafio, essa pré-candidatura, se Deus quiser, em breve uma candidatura, e se Deus abençoar mais ainda, a nossa eleição no dia 2 de outubro de 2022, para representar bem o povo cearense. E eu costumo dizer, quem tem um não tem nada. Eu não sou
o candidato do presidente Bolsonaro aqui do estado. Eu sou um dos candidatos que o presidente vai ter aqui. E se Deus quiser, os candidatos do presidente, seremos todos eleitos para levar, fazer a diferença e a renovação no cenário de deputados federais aqui do estado do Ceará. Então, com esse propósito que nós estamos encarando esse desafio, Richard. Coronel, aproveitando, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Você acabou de ouvir a entrevista do capitão Wagner, candidato ao governo do estado do Ceará, capitão também da gloriosa Polícia Militar, ele que fez belíssimo trabalho também como deputado estadual, deputado federal, tem ajudado muito a região e o estado do Ceará. Como é que o senhor falou, né, justamente sobre essa oligarquia, né, que tem hoje no estado do Ceará? Estamos aí há décadas, né, só trocando algumas peças que estão lá, mas o conjunto, a sistemática, ela continua da mesma forma. E eu fiz até a pergunta ao capitão Wagner. Capitão Wagner, logo no início da entrevista, como é que o senhor vê? Alguns até colocam, olha, o capitão está por aí, mas... e o Rubinho também complementa. Fique à vontade, vocês dois. O capitão Wagner está aí, está liderando, mas quando se escolher o candidato, vem a estrutura de poder do governo, prefeitura de Fortaleza, municípios do interior que fazem parte da base aliada, assembleia, aí chamam até do rolo compressor, do trator. O senhor acha que está esse cenário? Ou a política do... O senhor tem andado o estado? Ou a política do Ceará está assim diferente? Não tem mais aquele voto de curral, encabrestrado? Ou o povo assim tem mais uma liberdade? Como é que o senhor avalia tudo isso e a candidatura do capitão Wagner nesse cenário? Bom, o povo cearense está se politizando. Graças a Deus, o presidente Bolsonaro, nesses 3 anos e meio de governo, ele implantou mais de 40 mil antenas de internet, principalmente pelo sertão brasileiro e aqui no sertão nordestino. Então a informação está chegando. Você pode chegar em qualquer casa, né, dos sertanejos aqui no Ceará, que eu fui em muitas já, pode até não ter uma geladeira lá, mas tem um ponto de internet. E tem um celular. Pode não ter uma televisão, mas tem um celular. E as pessoas estão... As informações... Antenadas. As pessoas estão antenadas, estão informadas. Elas estão... Não está mais dependendo da Globo Lixo para se informar, não. Não está dependendo mais dessas televisões mentirosas que passam 24 horas mentindo para o povo brasileiro. A verdade está chegando na internet. Embora tenha alguns blogs que tenham algumas notícias falsas aí, mas a verdade tem chegado. O presidente tem se pronunciado, ele só se comunica com o povo brasileiro através das redes sociais. E ali está a verdade. E eu tenho um privilégio, né, uma honra, acredito até que ela esteja nos escutando, de ser casada com a deputada federal Carla Zambelli por São Paulo. Hoje é a parlamentar mais influente nas redes sociais do Brasil. As redes sociais da Carla, para vocês terem uma ideia, aqueles que estão nos assistindo, Richard, ela consegue atingir em torno, por mês, de 40 a 50 e às vezes 60 milhões de pessoas, com informações verdadeiras do que está acontecendo, o que o governo brasileiro está fazendo em benefício da população. Ali se leva a verdade. Não só ela, mas outros políticos, né, comprometidos com a verdade, com a lealdade, com a honestidade, através dos seus canais sociais, das suas redes sociais, tem levado a informação precisa, verdadeira, para que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo no Brasil, do que o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro tem feito pelo povo brasileiro nesses últimos 3 anos e meio. E é com esse propósito que nós acreditamos na reeleição do nosso presidente. Se Deus quiser, em primeiro turno estaremos lá, sendo fiel, sendo leais, com a grande maioria de deputados federais, de deputados estaduais, ocupando as Assembleias Legislativas nesse ano, para reforçar, para massificar e dar maior governabilidade ao nosso presidente a partir e depois das eleições desse ano. Tenho certeza disso, que Deus vai abençoar isso. E no estado do Ceará, Rubinho e Coronel Aginaldo, como é que você está vendo a conjuntura, o senhor é do PL, capitão Wagner do União Brasil? Eu acredito que o PL, eles possam caminhar juntos, não sei se vai participar de uma candidatura própria. Eu faço 2 perguntas em uma. Capitão Wagner e essa conjuntura hoje, né, no grupo de oposição, mais o PL. Nós temos andado, como você falou, estamos caminhando aí nessa pré-campanha há vários meses, né, e temos acompanhado o nome do Capitão Wagner. O Capitão Wagner é um amigo particular, estivemos juntos na academia, ele foi meu aluno na Academia de Polícia Militar. Em algum período eu fui comandante de algumas unidades que ele passou, ele passou 12 anos na Polícia Militar, depois trilhou pela vida política como vereador, como deputado estadual, como federal, que você falou, e hoje pré-candidato a governador do estado. E ele está numa ascensão política muito grande, já tem uma experiência muito grande já está com mais de 3 mandatos, né? Já está na vida pública há muito tempo, conhece os meandros da política municipal, da política estadual e da política nacional como deputado federal. E isso está lhe dando uma bagagem muito grande como pré-candidato a governador, né, para mudar, essa mudança no cenário político no estado do Ceará vai acontecer nessa eleição ao governo do estado. O senhor tem sentido isso andando? Não, muito, muito. O capitão está na crescente por onde nós temos passado, pessoas, cientistas políticos, formadores de opinião,
Até pessoas que já participaram desse governo, desse grupo político que destrói o nosso Ceará há praticamente 4 décadas, têm falado, é hora de mudança, o povo cearense cansou. Está cansado dessa destruição que essa oligarquia, que esse grupo político faz com o nosso povo do Ceará há várias décadas. Então, esse é o momento de mudança e nós acreditamos sim que o Ceará vai mudar, o Ceará vai se libertar dessa, digamos, escravidão desses oligarcas que só destroem o nosso Ceará há muito tempo. Muito bem, vamos já para o ICMS também, onde teve cearenses que votaram ao contrário. Mas, Rubinho, a gente falando aqui desse cenário sobre, né, essa polarização hoje, direita e esquerda, onde antes não tinha polarização porque só se conhecia um lado e se camuflava muita coisa. Rubinho, você como vereador, o Rubinho ele levou a bandeira da direita, do conservadorismo, né, de apoio ao presidente Bolsonaro, as pautas do governo federal, e o coronel falou justamente sobre essa liberdade, digamos assim, né, que o povo está tendo. Você, né, foi eleito e nunca escondeu, voto em Bolsonaro, estou junto, porque hoje no Ceará e no Nordeste mesmo, às vezes uma pessoa levantar a bandeira devido a esse aparelhamento que foi feito, às vezes você pode ter perdas. Tem muitos prefeitos aqui que apoiam o presidente, votam no capitão, mas não pode falar, coronel. Né? Tem vereadores porque podem perder. E no seu caso, Rubinho, como tem sido, né, enfrentar esse sistema, como tem sido assim, dar a cara a tapa, perder de um lado, acredito que ganhar do outro, e agora passar para um ponto mais alto, que é uma pré-candidatura a deputado? Como você disse, Richard, a liberdade que o povo tem hoje sobre as informações corretas, sobre a verdade dos fatos que acontecem, não só a nível de município, mas a nível de estado e de Brasil, faz com que sigamos firme nesse pensamento de não esconder o que somos. Sim. Certo? Eu me lembro que ainda no período eleitoral, né, foi me feita essa pergunta, né, se eu não tinha medo do fato de dizer que era pré-candidato, que era candidato na época a vereador, e de ser de direita e de ser eleitor de Bolsonaro, se eu não temia perder votos com aquelas declarações. E eu disse que não temia perder voto. E eu acho que eu não perdi. E se eu perdi, eu acho que eu estava cotado. Ou então você já não tinha. Mais votado. Então, não né? Mas isso nos dá a confiança de seguir dessa forma, certo? Sempre mostrando realmente o nosso ponto de vista, né? O que acreditamos, né? E eu não tenho dúvidas de que o povo cada dia mais toma ciência do que é realmente bom para o país, né? A gente viu aí a eleição passada para presidente, uma quantidade de votos aqui em Limoeiro para o presidente Jair Messias Bolsonaro. E hoje todo mundo sabe que vai ser uma crescente, né? Essa votação ela vai crescer. Mesmo com todas as dificuldades que o presidente enfrenta, né? Contra essa crise que aconteceu, a pandemia, contra o sistema político, contra a mídia, né, que muitas vezes é tendenciosa, mas é uma crescente, porque o povo está vendo a vontade, o povo está vendo o presidente querer fazer a coisa certa. E ontem eu disse uma frase que para você estar na política não basta você ter só vontade de fazer o certo. Você precisa ter coragem de fazer. Porque muitas vezes a pessoa pensa em fazer, mas diz, não, eu vou ser criticado por isso, eu vou ser criticado por aquilo, eu vou ser crucificado, mas precisa ter coragem de enfrentar. E lá no final você vai ser reconhecido pela coisa certa, pela posição certa que você tomou, né? E a gente vê isso aqui também no estado do Ceará, através do capitão. Quem conhece a história política do capitão sabe que ele foi um bom vereador, que ele foi um bom deputado estadual, que ele foi está sendo um bom deputado federal e é um dos melhores pré-candidatos ao governo do estado. O povo não aguenta mais esse jeito de fazer política dos Ferreira Gomes, dessa oligarquia, né, onde prefeitos se sentem refém. Eu tenho acompanhado os movimentos partidários do capitão e a gente tem visto várias lideranças, presidente de câmaras, vereadores, prefeito, né, mas com receio. Por quê?
porque sabe que vem a resposta, né? O município fica sem ser atendido pelo Estado e o capitão tem demonstrado que essa não é a forma de fazer política dele. E com isso tem ganhado força. O capitão hoje é o político de maior ascensão do estado do Ceará e tem tudo para ser o nosso próximo governador e um ótimo governador. Até porque o povo cearense hoje, ele urge por mudança no governo do estado. Urge. Há muito tempo. E está criando coragem. E o povo cearense pode ter certeza que ele acordou. A informação está chegando, como eu falei aqui. Graças a Deus, o povo se conscientizou, principalmente o nosso povo sertanejo, nosso povo nordestino, depois da eleição do nosso presidente Bolsonaro. Sim. Nós acordamos para a política. Nós viemos a saber o que é o Congresso Nacional, o que são as assembleias, o que é a imprensa. O presidente conseguiu desnudar a imundície que tem por trás disso tudo. Por que nós não avançamos? Agora depende de quê? Do voto. E o povo acordou para isso. E podem ter certeza, nós teremos uma das maiores surpresas no cenário mundial sobre a eleição esse ano aqui no Brasil, principalmente para o nosso presidente. O mundo todo vai estar de olho no que vai acontecer no Brasil no próximo dia 2 de outubro. O presidente Bolsonaro representa a única bandeira de líder mundial em atividade, patriota e conservador. Veja o que está acontecendo na Argentina, veja o que está acontecendo no Chile, a desgraça que está na Venezuela, a desgraça que é Cuba e a Coreia do Norte, regimes comunistas, porque por onde passa só deixa rastro de destruição, de desgraça, de miséria, de violência e de depravação. E isso o povo brasileiro não quer que se deixe retornar. Então, comunismo, anarquismo, socialismo no Brasil, jamais. Porque Deus não quer e o povo brasileiro também não quer. Cansou. E vamos sim apoiar e reeleger o nosso presidente e colocar bons governantes nos estados brasileiros esse ano, se Deus assim permitir. O interessante é que, se você perguntar aonde foi que o comunismo, que o socialismo, que o esquerdismo deu certo, ninguém sabe dizer, porque não deu certo em lugar nenhum. Ou se transformou em miséria ou ditadura, os dois juntos. Nada de bom. Ô, Coronel, estou aqui com várias pessoas também participando, né? Olha, tá em São Paulo, Leléo Cabó, Chica, São Paulo, é de Alto Santo esse pessoal. Isso, Chica, grande amiga. Inclusive vou estar reunido agora na casa da Socorro Cabó, que é a mãe dela, com as lideranças, né? A Eliane Gomes é pré-candidata a deputada estadual também. Lá de Quixadá. Quixadá, não é? Olha, Coronel Aginaldo, homem de confiança do nosso presidente. Júlio César está dizendo boa tarde a todos, é o nosso futuro deputado federal, Coronel Aginaldo. Lealdade ao presidente Bolsonaro. Um abraço, Coronel Aginaldo. Temos muitas pessoas aqui para mudar o Ceará, Capitão Wagner, governador, Coronel Aginaldo, deputado. Aí fala da Eliane e de outros nomes. Muito obrigado também. O Jânio está dizendo capitão, nosso futuro governador. Agora eu vou fazer, na verdade, uns pedidos aqui, capitão e coronel. Já me passaram aqui, rapaz. Antes desse pedido, não vou logo para o pedido. Coronel e Rubinho, vocês têm andado também na BR-116, né? Vocês andaram, o senhor está rodando aqui o estado do Ceará, e a BR-116, que é uma rodovia federal, está numa situação, coronel, delicada, né? São todas as rodovias federais. Rodovias federais. A ICS também, a gente anda aqui, por exemplo, Jaguaribara, Jaguaretama, Morada Nova, Jaguaretama. Coronel, aproveita essa oportunidade, já que tocaram nesse assunto. Por que é que está assim e o que é que pode ser feito? Bom, isso aí são desmandos de mais de 20 anos, né? Da administração, né, do DENIT, dos responsáveis pela recuperação das rodovias no Brasil. E no Ceará não seria diferente. Nós tivemos aí mais de esses 24 anos de desmandos de governos socialistas, comunistas, né? Muito dinheiro, pode ter certeza que muito dinheiro veio para o Ceará para a recuperação dessas estradas. O que acontecia? Corrupção, né? A torneira da corrupção era avassaladora. Visto os anéis viários, como é que estão hoje, recuperação das pontes, né, das passarelas que não foram feitas, estão sendo retomadas agora, só que o Brasil é imenso. O orçamento, né, que o ex-ministro Tarcísio da Infraestrutura teve, quando assumiu o ministério, foi em torno de 6 bilhões de reais, se eu não me engano, para gerir todas as estradas do Brasil. E fez muita coisa com isso. Enquanto que, no governo passado, antes do presidente Bolsonaro, o orçamento era de 20 bilhões. E muito pouca coisa foi feita. Para onde é que foi esse dinheiro? Corrupção.
com certeza é uma prioridade a recuperação das rodovias federais. O senhor já teve de conversar com o ex-ministro Tarcísio, né? Inclusive, talvez encontre com ele no próximo domingo ou na próxima segunda-feira. Ele está lá em São Paulo e nós deveremos encontrar. E vou pegar mais informações com ele. Ele não é mais ministro da Infraestrutura, mas tem um conhecimento muito grande, né? Pelo tempo que passou, quase os 3 anos e meio que passou à frente daquele ministério. Ele sabe das dificuldades e sabe dos projetos que tem para a recuperação das estradas federais aqui, nós estamos falando de Ceará, aqui no Ceará, mas podem ter certeza que projetos existem. Acredito que até o final desse ano, início do próximo ano, nós teremos as estradas, as rodovias federais, falo das federais, aqui no estado do Ceará, totalmente recuperadas. Isso leva um pouco de tempo e exige um orçamento adequado. E essas verbas estão sendo buscadas. O Ministério da Economia está providenciando, está fazendo com que esse orçamento do Ministério da Infraestrutura ele tenha um aumento sensível para recuperação, porque isso é caso de urgência. Você anda toda a BR-116, lá do Cariri até chegar a Fortaleza, é buraco em cima de buraco. Sim. São quase 600 É um caso de urgência mesmo. A mesma coisa na 222 e na 020 e as rodovias federais que cortam aqui todo o nosso Ceará. Mas providências podem ter certeza, povo cearense, que estão sendo tomadas e até o final desse ano e próximo ano nós teremos as nossas rodovias recuperadas. E ao mesmo instante eu vou falar de alguns assuntos aqui. Eu estou observando o Coronel e Rubinho. Olha, fique à vontade, Rubinho, vocês dois, para aqui eu vou só assistir vocês dois falarem. Olha, Coronel, nós estamos nos aproximando de uma eleição e faço essa pergunta porque o senhor é próximo ao presidente, né, é muito próximo, é uma pessoa de confiança do presidente e pode falar melhor sobre esse assunto. O presidente Jair Bolsonaro na eleição passada dizia, vai acabar com o Bolsa Família. Não vai ter água. De repente saiu, o Bolsa Família era 90, 100 e poucos reais, está em 400, hoje é o Renda Brasil, o Auxílio Brasil. Água, ele vai deixar o povo morrer de sede. De repente chega água, Coronel, né, para o Nordeste, para o estado do Ceará. Aí falou em segurança, né, eu estava vendo aqui que a segurança nunca foi feito tantas prisões, efetuado tantas apreensões de drogas como agora, né? Índice de morte caindo. Aí foi falado, segurança alimentar. Eu estou vendo a postagem hoje do presidente Jair Bolsonaro, segurança alimentar do Brasil e do mundo passa pela agricultura familiar. Não vai dar apoio às famílias, a agricultura familiar vai só ser o agronegócio. Está aqui o investimento na agricultura familiar. Falava em reforma agrária, o presidente que mais distribuiu títulos de terra, né, da história. Mas isso já está sendo usado, várias coisas. Agora, estão querendo incriminar até o presidente pela morte do Dom Felipe e Bruno, né, que são ativistas, e o ativista e o jornalista. Como é que o senhor vê esse cenário muitas vezes até mal e cruel de produzir informações e atacar, desrespeitar, digamos assim, uma autoridade como o presidente, e sempre vem a verdade disso tudo. Como é que o senhor vê esse cenário? Bom, vamos para o caso aí do Bruno e do Dom Felipe, que foram assassinados lá na Amazônia. O assassino, um dos assassinos, o principal, já está preso, ele já confessou esse crime, então a situação foi elucidada. Um crime que, não vou dizer comum, mas que acontece praticamente todos os dias no Brasil inteiro. Infelizmente, era um internacional, era um inglês, e um funcionário da FUNAI que estava licenciado. E que, de certa forma, são vidas. Agora, né? O que eles estavam fazendo no meio de reservas indígenas, o que eles estavam fazendo lá? Né? Contrataram uma pessoa para levá-los sem conhecer, que não confiavam, num ambiente hostil. A Amazônia é um ambiente hostil em determinados pontos. Né? Existe pirataria na Amazônia, existem muitos marginais na Amazônia. E por quê? O que essas duas pessoas estavam atrás lá? O fato é que foram assassinados, os criminosos estão sendo presos, o principal já foi preso, já confessou, e não tem mais o que se discutir. Eu vou dar um exemplo. Há 16 anos atrás, um brasileiro foi assassinado no metrô, lá na Inglaterra, por policiais ingleses. E até hoje não se elucidou o caso. E até hoje. Agora querem culpar o governo brasileiro pelo assassinato de um inglês que foi morto na selva amazônica e que o caso já está elucidado e ainda estão polemizando isso. Sim. Por que isso? Então, essa imprensa, né? Uma parte da imprensa esquerdista, comunista, socialista, que qualquer fato quer denegrir a imagem do nosso presidente, mas não vão conseguir. Não conseguem. Por mais que tentem, quanto ali o presidente é que nem bolo. Quanto mais bate, mais ele cresce positivamente. E a situação policial, a Polícia Federal está lá, as Forças Armadas estão lá e elucidaram esse caso. Então não há mais
o que discutir. Ficam polemizando, querendo santificar essas pessoas, que Deus os tenha. Foi uma fatalidade, ninguém quer violência, ninguém quer ver ninguém assassinado, mas aconteceu, é um fato. Né? E já está praticamente elucidado. Então, não há mais o que discutir sobre essa questão. São vidas, como você falou, mas que se arriscaram demais. Né? Todos nós sabemos que para entrar nas áreas indígenas precisa-se ter autorização, e eles, né, foram sem autorização, foram sem o devido conhecimento. De certa forma, é até responsabilidade da proteção dos índios do próprio governo, né? E sem a devida segurança. E, sim, infelizmente, o resultado foi esse. Né? Mas a gente sabe que por trás disso tudo existem interesses, né, que ultrapassam as fronteiras do Brasil, né, interesses internacionais em denegrir, em bater, em tentar diminuir a força do governo federal. Mas é como o coronel falou, é igual a massa de pão, né? Quanto mais bate, mais cresce. Aí eu vou fazer uma pergunta para os dois. Quanto mais bate, mais cresce. Mas as pesquisas que são colocadas estão apontando, né, uma situação de uma diferença, uma vantagem do ex-presidente Lula em relação ao presidente Bolsonaro. As pesquisas estão mostrando a liderança do Lula. Como é que vocês avaliam? Bom, eu vejo da seguinte forma, é achar que o povo brasileiro, assim, é débil mental. Sim. Que você vê, se mede a popularidade de um político é nas ruas. É pelas ruas. O candidato de 9 dedos, né, por onde chega, é hostilizado. Nem no estado dele, nem o município que ele vá, no estado que ele saiu, infelizmente, aquilo foi um projeto, ali foi uma aberração da natureza, aquela criatura. Por onde chega, é hostilizado. Ninguém quer ele em canto nenhum desse Brasil. Já o nosso presidente Bolsonaro, por onde chega, ele é uma celebridade política, uma maior líder mundial de direita conservadora do mundo, eu já falei isso aqui. Então, como é que se vê uma pesquisa dizer que essa aberração da natureza está na frente das pesquisas? É assim, brincar com a inteligência do povo brasileiro. Então, as pesquisas, a gente não acredita em pesquisa, né? Então, esses institutos de pesquisa esses vários institutos de pesquisa caem no total descrédito, tem a total descredibilidade, porque não condiz com a realidade, né, das ruas. É só sair às ruas que você vai medir. Né? Nós temos um eterno candidato aqui do Ceará, que eu não vou citar o nome dele, que ele a todo tempo quer medir como é que chama? A impopularidade dele. Mês passado ele estava num congresso, numa feira do agronegócio, lá em Ribeirão Preto, que acho que ele só vai para medir a impopularidade dele, para ser vaiado. Acho que ele gosta de ser vaiado, que já virou um motivo de chacota no Brasil todo. Né? Então, para nossa infelicidade, ainda bem que aquela criatura daqui, que é o eterno candidato, nem cearense é. Aquela desgraça nem cearense é. Graças a Deus. De Pindamonhangaba, São Paulo, né? Pois não, Rubinho. Richard, não tem como confiar nessas pesquisas quando você pega uma retrospectiva dos erros arbitrários das últimas eleições. 2018 e 2020. 2020, sim. Em 2018, o atual presidente não ia nem para o segundo turno. Né? Em 2020, a derrota do Capitão Wagner era mais de 20%. Né? E a gente viu lá. E a gente sabe o que é que essas pesquisas elas tentam conseguir. Que é ludibriar, que é manipular, né, o voto das pessoas indecisas. Né? Hoje, infelizmente, ainda tem muita gente com aquele pensamento de não quero votar para perder. Né? E é manipulado por essas pesquisas. Mas a gente tem visto aí. A popularidade do candidato que as pesquisas dizem que está em primeiro lugar. O camarada não pode sair à rua, não pode ir ao shopping, não pode descer no aeroporto, que é hostilizado. Então, como acreditar nessas pesquisas? Na verdade, só tem um candidato hoje que pode sair nas ruas, né? Da presidente. Só tem um. Exatamente. E é sobre isso, já aproveitar o momento aqui, eu trago alguns números do governo federal para o estado do Ceará nesses últimos 3 anos. Sim, quais são os números? Vamos lá. Governo Bolsonaro Ceará. Cinturão das Águas. 1 bilhão e 200 milhões em investimentos. 4,5 milhões de pessoas beneficiadas com o Cinturão das Águas aqui no estado do Ceará. Obras no trechos Calcaia, Pecém, que são uma recuperação das rodovias federais. Força-tarefa das águas chega ao Ceará. Foram mais de 180 mil cearenses de comunidades afastadas passaram a ter acesso à água. A questão dos poços profundos. A Casa Verde e Amarela. Mais de 37 mil famílias cearenses realizaram o sonho da casa própria.
Auxílio Brasil, mais de 1.300.000 famílias cearenses recebem, você acabou de falar, recebem R$ 400 ao mês e 263 mil beneficiados a mais que o Bolsa Família. Mais de 105 mil empregos com carteira assinada. Mais de 391 mil famílias recebem o Auxílio Gás. Investimento de 250 milhões em melhorias de rodovias federais no Ceará. Leilão de aeroportos, licitado o aeroporto de Juazeiro do Norte, leilões do Porto Mucuripe, previsto 59 milhões em investimento, 234 obras de mobilidade e desenvolvimento urbano concluídas, segurança hídrica em 86 cidades cearenses, transposição do Rio São Francisco concluída, saneamento básico, 21 obras concluídas, reservatório do Taquarão, ampliação do sistema de abastecimento de água de Fortaleza e região metropolitana. O empreendimento compreende um reservatório de 40 mil metros cúbicos e adutoras. Inauguração da barragem Amarelas em Beberibe. A ação beneficia mais de 30 mil pessoas na cidade do litoral leste cearense com abastecimento de água. Leilão do sistema de saneamento da cidade do Crato. Previsto investimento de 248 milhões. 16 lixões desativados pelo programa Lixão Zero do governo federal. Mais de 16 mil títulos agrários, garantia da propriedade, segurança jurídica e acesso ao crédito para os trabalhadores rurais cearenses. Plano Safra, 3 bilhões e 800 milhões em crédito para agricultura e pecuária cearense. Leilão 5G concluído. Em Fortaleza, a tecnologia estará disponível ainda em 2022. O 5G chegando aqui ao Ceará ainda esse ano. 1.039 postos de internet gratuita foram instalados no Ceará. Mais de 4 escolas cívicos militares, 2.360 alunos. Mais de 5.200 escolas conectadas, 1.600.000 alunos conectados à internet aqui no Ceará. 697 milhões para garantir merenda mesmo com escola fechada. 123 obras poliesportivas de recreação e lazer. 6.534 vagas de creches. 189 novos ônibus. 82 milhões repassados para investimento em segurança pública no Ceará. 19 toneladas e meia de drogas apreendidas, 1.551 armas de fogo ilegais apreendidas e quase 3 mil prisões ao longo desses 3 anos do governo Bolsonaro aqui no Ceará. Isso a Globo não fala, a Globo Lixo não fala. Isso grande parte da imprensa cearense não fala. Essas são as obras do governo Bolsonaro, do governo federal, para o estado do Ceará nesses últimos 3 anos. E muito estão em andamento e muito ainda virão. O senhor falou sobre... São tantos números, né? Mas eu guardei um aqui. O homem que diziam que iria acabar com o Bolsa Família, ele aumentou não só o valor do benefício, mas o número de beneficiados. E isso estimulando a esses beneficiados a conseguir um emprego. Antes, no Bolsa Família, o beneficiado que conseguia o emprego, ele perdia o benefício. Hoje ele não perde, não. Ele tem um acréscimo de valor. Então, a gente vê aí a responsabilidade com que o presidente trata o cidadão. Muito bem, sabemos, isso é muito importante, o que o senhor trouxe aí, esses números é de fundamental importância, porque realmente existe uma dificuldade de fazer uma exposição. Às vezes a gente está fazendo uma pesquisa, Jesus, Lucas e Leite, Coronel, Rubinho, a gente está fazendo uma pesquisa de notícias, diariamente a gente faz a produção. Na verdade, hoje, terminou o programa, a gente já vai pegando uma notícia, um grupo e vai avaliando. E é impressionante quando se tem uma ação do governo federal para os municípios ou para o estado, como descarta totalmente o governo federal e coloca só o governo estadual e muitas vezes muda até o texto, até o objetivo. Não, eu tenho um detalhe, viu? Essas obras todas, né? Alguns políticos aqui, deputados federais do Ceará, anunciaram essas obras em vários municípios, mas sequer falaram o nome do governo. Quando muito falava que era obra do governo federal, não falava que era uma obra e de iniciativa e de determinação do presidente Bolsonaro. Dificilmente, eu acho que nunca ouvi dessas andanças minhas em que obras estavam sendo inauguradas, em que não vinha um representante do governo federal, que só tinha lá o deputado federal, ele falava o nome do presidente Bolsonaro. Isso não se fala. E são obras do governo Bolsonaro. Tudo que nós falamos, eu vou disponibilizar aqui para a sua produção, para depois de você divulgar nas redes sociais da TV Educadora, esses números do que o presidente fez pelo estado do Ceará. E que praticamente nenhum desses deputados federais que andaram inaugurando obras pelo Ceará anunciaram. Entrega de merenda escolar, de ambulâncias, de ônibus escolares. Você não ouve falar. Eles fazem como se fosse ele, deputado federal, que estivesse dando para aquele município. Quando quem deu, ele só fez anunciar, foi o governo federal, foi o presidente Bolsonaro.
Coronel, e teve muitas situações em que o governo do estado retardou o repasse desses benefícios, né? Sim. Como a gente pôde ver na questão das ambulâncias de SAMU, que o governo federal disponibilizou e ficaram no pátio vários e vários meses esperando. Mas isso pode ter certeza, isso ano que vem vai acabar. Pode ter certeza que vai acabar, que nós, os representantes do presidente aqui no Ceará, vão falar tudo o que ele vai fazer, que ele vem fazendo e que ele vai fazer pelo nosso Ceará e pelo nosso Brasil. Aí eu quero aproveitar os dois para falar sobre o assunto mais caótico do estado do Ceará, o caos que o Ceará tem vivenciado. É o Brasil e tudo, mas nós estamos no Ceará. O senhor me mostrou aí, coronel, investimentos de milhões para a segurança pública do estado do Ceará, enviado pelo governo federal. O senhor tem os números aí, enviado pelo governo federal. Eu fiz uma entrevista recentemente com um pré-candidato ao governo do estado, do grupo que hoje administra, e ele disse que o problema maior da insegurança, eu perguntei ao pré-candidato ao governo do estado, olha, o estado do Ceará está sofrendo com o caos, vocês estão há muito tempo no poder, mas o Ceará está sofrendo com o caos da segurança. E ele responsabilizou, olha, precisamos de um alinhamento com o governo federal, mas esse alinhamento não está tendo para se tratar da segurança pública. A gente sabe que segurança pública é responsabilidade de todos nós, mas diretamente do governo estadual. E o senhor falou de milhões que foram enviados. Eu pergunto aos dois, como políticos e como agentes da segurança pública que conhecem, qual é o problema real do estado do Ceará da segurança? Foi enviado recursos. O pré-candidato que foi prefeito de Fortaleza disse que não tinha um alinhamento. O que é que acontece? Bom, você vê o estado do Ceará, há alguns anos, ele é administrado de forma comunista. Né? Visto o partido que governa o estado... A aliança PT e PDT. PT, PDT, né? PSB. Com viés de esquerda, de centro-esquerda e de esquerda. Então, qual é o interesse que gente de esquerda tem com o comprometimento com a tranquilidade social? Nenhuma. Esses investimentos aqui do governo federal é uma pequena parte de muito que se tem de recurso para se investir em segurança pública. Né? A polícia, né, ela é a barreira entre o bem e o mal. É o braço armado que o Estado tem para controlar a violência. E infelizmente, né, se não tiver vontade política, esse aparato que a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de segurança pública do Estado, se não tiver uma vontade política, um apoio político, ele não funciona. Se não tiver um apoio maciço do governante maior do Estado, que são políticas públicas de segurança que são implantadas pelos governadores dos estados. Ele tem soberania e autonomia sobre a segurança do Estado como todo, no caso aqui, o Estado do Ceará. E o que nós vemos nesses últimos anos desses governos de centro-esquerda e de esquerda é o aumento de facções criminosas aqui no Estado do Ceará. Nós temos aqui, podem ter certeza, foram 33 anos como agente de segurança pública. O senhor conhece? A gente conhece bem. A capacidade dos nossos policiais militares, a capacidade dos nossos policiais civis, dos nossos policiais federais de resolverem qualquer tipo de situação de violência do Estado, seja na segurança pública ostensiva, seja na preventiva, seja na repressiva e seja na investigativa. Nós temos os melhores profissionais do Brasil. Digo isso porque, quando comandei a Força Nacional, eu interagia com polícias de todo o Brasil. E nós sabemos a capacidade de cada polícia no Brasil. E a nossa do Ceará não fica atrás de nenhuma. Agora, não adianta, nós temos os melhores equipamentos, as melhores capacidades, as melhores mentes voltadas para a segurança pública, se não tiver uma retaguarda política, além de uma retaguarda jurídica que nós precisamos, que é uma outra questão. É a retaguarda jurídica, a segurança jurídica que nós precisamos dar aos nossos policiais na rua. Sim, sim. Hoje, a coisa que mais assombra o policial é a insegurança jurídica. Que nós não temos. Aquilo que o presidente fala, nós temos que dar uma retaguarda jurídica, que as excludentes de ilicitude sejam respeitadas nas ações policiais. E não são respeitadas. Quando você vê ministro do STF proibir ações policiais em favela do Rio de Janeiro, sim, sim. Proibir que a polícia faça abordagem a veículos suspeitos, a casas suspeitas, só se tiver um mandato. Pelo amor de Deus, que país é esse que nós estamos vivendo? Ao mesmo tempo quer liberar as drogas. E ao mesmo tempo quer descriminalizar as drogas. Que país é esse que nós vivemos? Então isso é forma comunista de se administrar uma nação, se faltar, se não vão voltar, e é uma forma comunista de se administrar o Estado que está sendo feito há mais de 3 décadas. Nós tivemos um descaso com a segurança pública. Primeiro acabaram a nossa academia de Polícia Militar, que era um curso de formação de oficiais. Acabaram com o nosso curso de formação de sargento. Acabaram com o nosso batalhão de trânsito.
né? E por aí vai uma série de outras atitudes tomadas por governos anteriores, aqui do Estado do Ceará e governos atuais, com descaso na segurança pública. E passa principalmente pela valorização do homem. A gente falar do salário, que nós somos um dos menores salários do Brasil. Sim. Um dos piores salários do Brasil. Estamos lá em empate com São Paulo. São Paulo já foi um dos melhores salários, hoje é um dos piores também, junto com o Estado do Ceará. E se você não valorizar quem está na ponta defendendo a nossa segurança, defendendo a sociedade, quando ele não tem a própria segurança, quando ele não tem uma retaguarda, uma segurança jurídica para atuar, além das suas condições de vida serem precárias pelos baixos salários, se sujeitando a morar em áreas de risco em que marginais habitam, então como é que nós vamos ter uma segurança eficiente se nós não valorizamos quem nos protege? Então se torna difícil. Por isso que nós precisamos urgentemente mudar o cenário, mudar o governo do Estado do Ceará e os políticos do Estado do Ceará. Esse grupo que... Pois não, Rubinho. E esse caos na segurança pública no Estado do Ceará é causado também pela falta de efetivo. Mas aí você diz, mas Rubinho, o raio está chegando a todo momento em outra cidade. Estão lançando concursos. Richard, eu entrei na polícia em 2005, há 17 anos atrás. O efetivo da polícia em 2005 era de 17 mil homens na rua. Se você me perguntar hoje o efetivo da polícia que está nas ruas, o efetivo ativo da polícia, é pouco mais de 18 mil homens. Ou seja, em 17 anos, e a população não cresceu aumentou. nem 2 mil homens o efetivo. Sem falar que há uma grande diferença de hoje para 2005. Hoje, o número de policiais doentes pela pressão, certo? Pela falta de condições de trabalho dignas dentro da corporação, é gigantesco o número de policiais doentes afastados. Então, não tem como você ver a criminalidade crescer e não aumentar o efetivo. Vira um caos mesmo. Sim. Vira um caos. Hoje as pessoas não sabem, mas como é que é colocado o raio numa cidade? Ele tira 3, 4 policiais de cada cidade. Então, ele não está aumentando o policiamento. Sim. Ele está ali Sim. substituindo, né? Substituindo. Então, ele não está aumentando. E com o passar do tempo, é claro que vira um caos, quando junta falta de condições de trabalho, falta de valorização ao profissional de segurança pública. Então vai juntando tudo e vira um caos. E é como o coronel falou. O pessoal da esquerda, o pessoal que tem essa mente voltada para o comunismo, jamais vai investir, jamais vai querer ver o bem social do cidadão. Agora, e tudo começa pela educação, né? Eu estava vendo há pouco tempo, teve uma pergunta aqui que o Leite me passou, sobre escolas cívicos militares. Existe um projeto dentro do governo federal, do Ministério da Educação, da expansão de escolas cívicos militares deixa eu até refazer. Em todo o Brasil. O Cícero Leandro mandando um abraço, foi muito bom, estava observando o Cícero Leandro, mandando um abraço para o Rubinho, um abraço para o meu deputado federal, Coronel Aginaldo, meu deputado federal. Amém. Olha, Cícero, esse meu aqui eu já estou fazendo um print, viu, meu amigo Cícero? Olha, e Tá printado, viu, Cícero? Tá printado. Tá printado aqui. E parabenizar o Rubinho, grande vereador, pelo excelente trabalho na Câmara. Aí tem aqui, ele falou aqui novamente, olha, Cícero Leandro, ele falou, Coronel Aginaldo, quero lhe pedir que traga uma escola cívico-militar aqui para Limoeiro. Fica o compromisso aqui. Se eleito for, já falar com você. Vai ser uma bandeira de reivindicação. Vai ser uma bandeira, não, e até um compromisso que a gente está assumindo com o povo cearense, de fazer todos os esforços, tudo que tiver ao nosso alcance, como deputado federal, se assim Deus permitir o povo do Ceará, de trazer o máximo de escolas cívicos militares, investimento para escolas cívicos militares em todos os municípios do estado do Ceará. E teve até uma pergunta também, Rubinho, você que vai me responder. Eu acredito que tenha vindo verba federal para a educação aqui do município. Não sei se você tem conhecimento. Você sabe que foi aplicada essa verba que veio para a educação aqui do município? Coronel, aqui em Limoeiro veio verba federal e veio muita verba federal. Infelizmente, a gente, quando busca informações, poucas informações chegam. A gente faz esse trabalho fiscalizativo, investigativo às vezes, né, para buscar saber aonde foi, até mesmo para poder levar o conhecimento da população, né? Tem verba federal aqui, aplicada em obras aqui, quando a gente vai lá, a placa está coberta lá,
a logomarca do governo federal, né? E a gente não entende, né, o porquê que isso acontece. E voltando às escolas cívico-militares, ano passado eu fiz um requerimento para que o prefeito pudesse se inscrever, né, dentro do programa, porque existe um programa, isso. Todo ano são 54 cidades, que são 54 escolas que são destinadas para o Brasil, são 2 por estado, né? A gente pediu para que fosse inscrito, a gente sonha, é uma promessa de campanha minha, lutar, isso como vereador, lutar por uma escola dessa. E estando na Assembleia, é que a gente vai correr atrás e tendo a ajuda do nosso futuro deputado federal para que isso aconteça aqui, não só para benefício do povo limoeirense, mas do povo jaguaribano. Muito bem. 1h32. Eu quero agradecer a todo o pessoal que está no Facebook, no YouTube, participando com a gente, né? Todos os comentários. Olha, Ricardo está dizendo o Ceará carente de políticos comprometidos com os interesses do povo. Coronel Aginaldo, pré-candidato a deputado federal. Grande esperança ao povo cearense por uma política de verdade. O Adailton Carneiro, uma grande entrevista. Parabéns, Richard. Um abraço para o Coronel e para o Rubinho, né? Muitas pessoas comentando aqui, muito obrigado. Vão compartilhando nas suas redes sociais, nos grupos, compartilhe o link aí do YouTube, do Facebook. Coronel, nós sabemos de uma coisa, né? Falamos sobre a eleição do Capitão Wagner e falamos sobre a importância da eleição do Capitão Wagner, do que vocês se posicionaram, e a eleição do presidente, do Capitão Bolsonaro, a reeleição do presidente em nível federal. Mas sabemos que a Câmara Federal precisa de deputados, né, nesta mesma visão para ajudar o projeto político. As assembleias, no caso a Assembleia Legislativa, também da mesma forma. Eu faço uma pergunta para os dois. Coronel, qual seria o seu diferencial? O senhor falou da velha política, o Rubinho também colocou. Qual seria o diferencial de vocês? O seu na Câmara Federal, de Rubinho na Assembleia Legislativa? Bom, primeiramente eu falei no início aqui, comprometimento com o povo cearense, com o povo brasileiro. Lealdade acima de tudo. E mais ainda, honestidade na política. É isso que o político precisa ser, honesto. A gente leva essa bandeira da honestidade, assim, não era para mim estar falando disso aqui, que isso é obrigação do cidadão de bem ser honesto. E principalmente do político ser honesto, porque ele representa uma grande parte da população. A pessoa, quando sai da sua casa para votar num vereador, no deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, olha o tamanho da responsabilidade daquela pessoa que está concorrendo ao cargo eletivo que ela tem, da confiança que lhe foi depositada. E eu não honrar aquilo é de uma deslealdade, é de uma... Assim, não há nem um termo muito adequado de eu não honrar aquilo. Aquela pessoa votou em mim, votou em você, vai votar naqueles que estão lá, para confiar que você vai trazer e vai fazer o melhor pela população, aqui do estado do Ceará, no caso. Então, o nosso comprometimento, o nosso compromisso é, acima de tudo, ser leal, ser fiel e ser honesto com as causas que vão trazer benefícios para o povo cearense. Esse é o nosso comprometimento. Infelizmente, ainda, né, obedecendo à legislação eleitoral, nós não podemos falar de propostas, nem podemos pedir voto. Não é o caso que veio aqui falar, nos apresentamos como pré-candidatos. Mas temos, sim, propostas execuíveis, propostas dignas, propostas que serão facilmente executadas desde que haja vontade, né, daquele que irá nos representar. As nossas propostas serão de desenvolvimento, de geração de renda, de geração de emprego, de saúde, de segurança e, principalmente, de educação, que é isso que nós precisamos. Mas nada disso funciona sem uma economia adequada. Para gerar tudo isso, saúde, segurança, educação, precisa de uma economia forte. É o que gera tudo. E o Ceará tem um grande potencial econômico na área do turismo e principalmente também na área do agronegócio, que é uma coisa que vai expandir muito. Nós acreditamos na expansão e numa crescente muito grande no agronegócio aqui no nosso estado do Ceará. Que é condenado pelas esquerdas, né? Então, mas assim, nós vamos descondenar, teremos esse compromisso com todos que fazem o agronegócio aqui no estado do Ceará. Nós temos áreas riquíssimas, né, aqui no estado do Ceará, com o solo fértil, áreas extremamente produtivas, que só falta o quê? Investimento e vontade política de se fazer as coisas. Os grandes produtores rurais no Brasil estão de olho aqui em várias terras aqui, não só aqui na região do Vale do Jaguaribe, como no nosso Cariri, que são áreas que, se implantando, tudo dá, desde que tem água. E água tem.
É só nós buscarmos os recursos necessários e as tecnologias que já existem para captação de água, seja as transposições, sejam poços profundos e sejam barragens. É fácil de solucionar. E como eu falei, o nosso comprometimento é com o tripé básico de uma sociedade: saúde, educação, segurança. Mas para isso funcionar, economia forte. Nós vamos lutar por isso. Apoiar os grandes empresários, os pequenos, os médios e os grandes empresários, para cada vez mais eles consigam gerar renda e gerar emprego para o povo cearense. Eu vou já fazer a pergunta a você, mas o coronel falou sobre economia. Aí eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque o que chega aqui, coronel, o senhor está no Ceará, fazendo a sua campanha, mas o senhor sempre esteve e está também, né, no eixo São Paulo, está em Brasília, acompanha a Carla Zambelli, acompanha o presidente, acompanha toda essa realidade. E o que é colocado às vezes aqui para o Nordeste, Jesus, o que é colocado para o Ceará, o que é exposto muitas vezes pela imprensa, é que o Brasil está perdido na economia. É que o Paulo Guedes, né, não acerta na economia, é que o presidente não entende. Como é que o senhor vê todo esse cenário dessas colocações? Não, isso falar, se nós estivéssemos perdidos na economia, nós não teríamos conseguido superar 2 anos de pandemia, com contas em dias, com salários e ajudando o mundo. Dia, e ajudando o mundo, né? O Brasil, né, na questão econômica lá, do agronegócio, ele alimenta hoje mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. E temos capacidade de alimentar o mundo inteiro. O Brasil tem essa capacidade. E a economia está muito bem, graças a Deus. Isso é uma falácia, dizer que a economia está um caos. Muito pelo contrário. Nós temos uma economia sólida, uma economia devidamente administrada pelos maiores economistas do mundo, que chamam-se Paulo Guedes. Então, graças a Deus, a nossa economia está bem e numa crescente, né, de aumento de desenvolvimento, no aumento econômico para os investimentos que virão a partir da eleição do nosso presidente. Ela já anda bem e a partir da reeleição do nosso presidente, ela vai caminhar melhor ainda. Nós temos certeza disso. Rubinho, aí eu pergunto a você, o seu diferencial, sendo eleito deputado, né, foi colocado muito sobre essa política, né, a velha política, o que você está fazendo? Perguntar ao Rubinho, o Rubinho está fazendo um trabalho diferente já aqui na Câmara, né, de Limoeiro. Alguém pode perguntar, eu quero ver ele chegar no Estado, fazer o que ele faz. Você acabou de responder, né, parte da pergunta. As pessoas que têm acompanhado o nosso mandato têm chegado para a gente e têm dito, cara, você não precisa mudar não, viu? Você só precisa expandir, né? Deixar os limites territoriais do município e partir para o Estado. Você vem fazendo um bom trabalho. Isso não nos envaidece. Pelo contrário, faz com que a gente siga tentando melhorar cada vez mais, né, a representação. E não tem representação se você não escutar. Você não consegue representar se você não escutar. Então a gente tem buscado sempre estar nas comunidades, conversando com as pessoas, buscando entender os problemas, né? E muito do que o Rubinho leva para a Câmara, como projeto, como indicação, como requerimento, não sai só da cabeça do Rubinho, né? Vem do cidadão que está lá e diz, Rubinho, por que não cria um projeto para acontecer isso e isso? E eu só tenho o trabalho de pesquisar a forma que a gente vai conseguir fazer acontecer e virar lei ou que seja atendida aquela demanda, traga pelo aquele cidadão. Então, eu costumo dizer, eu não quero ser um deputado para me isolar do município, para me isolar da região e viver só em Fortaleza. Não. Aí é que a gente vai, como diz o meu menino, ganhar o mundo. Sim. Escutar as pessoas. Não tem como você representar se você não escutar, se você não absorver, não buscar se inteirar o problema de cada cidadão. Seja ele na saúde, na educação, né, na geração de emprego, na segurança. Então, o nosso diferencial a gente já vem mostrando que a gente é diferente, né, do que se estava acostumado a ver, né? Muita gente diz, rapaz, Rubinho, hoje você é a surpresa da política limoeirense. Sim. Né? E eu já tinha esse pensamento. Né? Para mim não foi surpresa, porque eu dizia, quem me conhece dizia, eu só quero chegar lá se for para fazer desse jeito. Sim. Não tem sentido. Não tem sentido.
E quem me conhece sabe que a gente chegou ali sem apadrinhamento político, sem pertencer a grupo político, sem ser carregado, puxado na mão por empresários. A gente chegou ali pela vontade do povo, né? E é o povo que a gente deve representar, é o povo que a gente deve explicações. E o nosso diferencial é esse, é estar sempre próximo ao povo. Muito bem, nós estamos caminhando para o final, vou encerrar aqui com o Rubinho, depois com o Coronel, com as considerações. Rubinho, quero te agradecer, muito obrigado pelo convite, né? Eu vejo, até vou finalizar com essa pergunta, Rubinho, vejo aqui vocês dois muito inteirados, né, nessa parceria, acredito que o Coronel vai contribuir para a sua eleição, você também contribuir para o do Coronel, esse alinhamento realmente está acontecendo, é muito importante, tanto no cenário político, militar, como civil, e eu quero te agradecer, meu querido. Richard, eu que agradeço o convite, agradeço a você, agradeço o pessoal aqui do estúdio, ao senhor Adelmo, né, mais uma vez, por ceder esse espaço onde a gente possa mostrar ao povo do Vale do Jaguaribe as nossas intenções, o nosso trabalho, né? Coronel Aginaldo, como eu falei, é um companheiro da Polícia Militar e agora um companheiro na política, tem muito a contribuir com a categoria policial militar do estado do Ceará, com o povo cearense, né? Fica aqui o meu agradecimento a você e a todos que fazem a TV Educadora. Ô Coronel, muito obrigado também, quero te agradecer, né? O Adelmo já disse que a rádio é do senhor quando estiver por aqui, o Ozia já disse, né, que o sítio é do senhor, então aqui, o senhor está muito bem aqui na região. Muito obrigado, meu querido Coronel. Graças a Deus, isso é a hospitalidade do povo jaguaribano, né? Meus conterrâneos aqui, o Rubinho é quase um conterrâneo, eu sou aqui da cidade vizinha de Alto Santo, como eu falei, mas, Richard, a gente fica muito feliz, muito honrado de você, através da Rádio Educadora, o Adelmo, muito obrigado, Adelmo, por esse espaço que você nos dá aqui na TV Educadora, de nos apresentarmos ao povo do Vale do Jaguaribe, a todo o povo cearense e a todo o povo brasileiro, já que aqui, como eu falei, esse programa ele vai além de divisas e limites do estado do Ceará. Conhecendo o Coronel Aginaldo, né, nos sigam lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, está lá, @Coronel Aginaldo, você vai acessar todas as nossas redes sociais para conhecer um pouco, né, da história do Coronel Aginaldo e a nossa vida do Coronel Aginaldo. Ele é um livro aberto. Se você colocar nosso nome no Google lá, Coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, ou só Coronel Aginaldo, vai aparecer um pouco da nossa história de vida. E todos nós temos um passado. E assim, uma dica, né, e um conselho que eu dou para o eleitor brasileiro, para o eleitor cearense, procurem saber a história daquelas pessoas que vocês escolheram para votar. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história, tem um passado. Então procurem saber essa história, procurem saber se esses políticos que estão se apresentando para as eleições desse ano merecem a sua confiança e merecem o seu voto. Esse é o recado que eu deixo e confie. E acredite que o Brasil vai melhorar e o Ceará vai ser liberto e teremos políticos dignos e honestos a partir das eleições de 2022 no Congresso, na Assembleia e no governo do Estado do Ceará. Um abraço, Coronel, foi um prazer, muito obrigado, Coronel Aginaldo, meu querido Rubinho, Jesus Aginaldo Bolsonaro, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Lucas Máximos, foi tirado lá do Gladiador, foi? Lucas Máximos, um abraço, muito obrigado, meu amigo Leite, fuzileiro naval, rapaz, a gente tem que treinar com esse... Veterano de guerra aí forte, rapaz. Muito obrigado a todos e obrigado a vocês internautas, a vocês que ficaram no Facebook, YouTube, Instagram.